Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Vitor Pires Venkowski, eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. O Instituto me convidou para fazer uma palestra sobre inteligência artificial e me passou o seguinte título: Inteligência Artificial, como isso pode afetar a história no futuro. Falar sobre inteligência artificial não é uma tarefa muito fácil, e muito menos falar sobre o futuro. Então eu resolvi fazer uma apresentação relacionando a inteligência artificial com a principal atividade do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que é a organização do acervo histórico de Piracicaba e dos piracicabanos. Então eu vou fazer uma apresentação voltada para essa atividade principal do Instituto Histórico. A inteligência artificial não é um assunto muito novo, né? Inclusive ele foi muito discutido na década de 80, quando o cinema lançou o filme O Exterminador do Futuro. Então esse filme ele trata justamente sobre máquinas que trabalham, que funcionam a partir da inteligência artificial e as máquinas resolvem dominar o mundo, né, e exterminar o ser humano. Então esse filme, que o ano que vem vai completar 40 anos, ele explorou muito bem esse assunto, gerou uma série de debates, né, discussões, as pessoas ficaram muito preocupadas com esse assunto inteligência artificial. E o que a gente pode verificar é que depois de 40 anos as coisas não aconteceram como o filme estava realmente querendo divulgar. Nós também temos uma outra história também na década de 90, né, quando o enxadrista Kasparov disputou algumas partidas com o computador da IBM chamado Deep Blue. Ele ganhou algumas partidas, perdeu outras, né? E também ele não gostou muito dessa história de perder para uma máquina, né? Então naquela época também muitas discussões aconteceram sobre o poder das máquinas, se as máquinas vão dominar o mundo realmente ou não. Então esse fato aí também chamou muita atenção, né, do poder da máquina sobre as atividades humanas, né? Tá? E o que a gente verifica atualmente é que a inteligência artificial ela já é empregada já há um certo tempo em operações de guerra. Então nós temos muitas notícias aí de que drones com inteligência artificial eles identificam e matam seus inimigos sem a necessidade da interferência do ser humano, ou seja, os drones operam de forma autônoma, né? Então essa é uma realidade. Como nós sabemos, os militares são grandes investidores em tecnologia, né? E o que a gente verifica realmente é que a inteligência artificial chegou para ficar, não tem mais volta, né? E ela vai ser utilizada aí amplamente pela sociedade. Mas o que realmente a inteligência artificial tem a ver com o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba? O que a inteligência artificial está mudando para o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba? Então eu pensei muito sobre isso e, na minha opinião, a inteligência artificial está mudando a forma como as pessoas têm acesso à história, informação e conhecimento, né? Então eu fiz uma linha do tempo para mostrar, na verdade, que a inteligência artificial não é a única tecnologia que mudou essa forma com que as pessoas estão tendo acesso à informação, história e conhecimento. Então eu fiz uma linha do tempo, né? Voltei bastante no tempo, inclusive, né? E para mostrar que lá atrás, né, as informações passavam de gerações para gerações através de relações humanas. Então pessoas mais experientes, que tinham uma informação privilegiada, uma informação mais organizada, passavam para as próximas gerações através de relações humanas, né? Num outro momento, né, posterior aí, também as informações passavam de uma geração a outra através de informações que eram registradas, por exemplo, nas cavernas, né? Então nós temos aí vários lugares do mundo com informações históricas que fazem parte aí de um acervo de artes rupestres. Então nós temos também muitas informações que passaram de uma geração a outra através de inscrições nas cavernas. Também, em outros momentos da história da humanidade, as informações também foram registradas em lápides e monumentos de pedra, por exemplo, né? Então nós temos aí
um momento importante da história. Nesse caso eu estou mostrando duas imagens aí de monumentos e lápides do Egito, né? Então as informações passaram de uma geração a outra também com esses registros em pedras, né? Tá? Também, em um certo momento da história da humanidade, as informações, as histórias eram registradas e passadas de uma geração a outra através de inscritos em papiros e livros manuscritos. Então, nesse caso também é interessante notar que as informações ganharam um pouco mais de mobilidade, porque era muito mais fácil transportar esses papiros e esses livros do que uma lápide de pedra. Também, num determinado momento da história da humanidade, com o surgimento das prensas, as informações começaram a ser divulgadas com muito mais facilidade, porque era possível reproduzir uma grande quantidade de documentos e livros, e esses documentos e livros eram transportados com muita facilidade para todos os pontos do planeta, né? Também já no século XIX, principalmente no século XX, com o surgimento do rádio, as informações também começaram a ser divulgadas, nesse caso em nível global, e também, né, como nós sabemos, até hoje o rádio tem um papel muito importante para que as informações, para que as histórias, as notícias principalmente, sejam compartilhadas com o mundo todo. Também o cinema e a fotografia tiveram um papel muito importante, e até hoje tem um papel muito importante na divulgação e no registro, principalmente, da história da humanidade. Já em meados do século XX, também a televisão ganhou um papel muito importante. Aí, até hoje a televisão desempenha esse papel de divulgação da história, de propagação das informações, das notícias e do próprio conhecimento, né? Então, até hoje a televisão desempenha esse papel importante aí. Só que o mundo mudou bastante realmente com o surgimento da internet na década de 90, com a popularização da internet na década de 90. Então, a internet permitiu que as informações ganhassem um pouco mais de importância aí na vida de todos, né? Então a internet permitiu que a gente tivesse acesso a informações de todo o planeta, de todas as regiões do mundo. Isso também é uma mudança muito grande aí, porque realmente a internet transformou a vida das pessoas, transformou a sociedade de uma forma incrível, né? E também, mais recentemente, com o surgimento das mídias sociais, nós tivemos uma grande mudança com relação a acervos históricos, com relação às notícias e o próprio conhecimento, né? Porque as mídias sociais começaram a registrar a história das pessoas. Então hoje é possível a gente dizer que nós temos bilhões de histórias de bilhões de pessoas, né? Estão todas guardadas nessas mídias sociais. Isso também é uma informação valiosíssima, né, para quem gosta de história e para quem gosta de acessar histórias de todo mundo, né? E agora chegou realmente a vez da inteligência artificial. Então a discussão realmente é como a inteligência artificial vai lidar e vai tratar dessa questão da história, do acervo digital, do acervo individual das pessoas, como que as notícias vão ser organizadas e divulgadas, né? Então o momento atual é justamente sobre essa tal da inteligência artificial, né? Então, olhando um pouco agora sobre essa linha do tempo, o que mudou realmente, né? No passado, as informações passavam de uma geração para outra através de relações entre pessoas, né? E o que a gente verifica hoje, né, que é a grande mudança, é que as pessoas elas não dependem muito de outras pessoas para ter informações, né? As pessoas estão tendo relações com máquinas e através dessas relações elas têm acesso às informações, né? Então isso é uma mudança muito grande. E o que a gente observa nessas duas realidades, do passado e do futuro, é que no passado as informações eram muito limitadas. Apesar das pessoas mais experientes e mais viajadas, né, terem informações privilegiadas e terem mais informações sobre o mundo, né, as informações eram limitadas. Hoje não. Hoje, o sistema que está sendo construído hoje
que utiliza inteligência artificial é possível a gente ter informações de todo o globo, informação global. Então essa é a grande, talvez, diferença do passado, né? Nós temos relações com máquinas e temos acesso a uma informação global, a um conhecimento global, né? Então a inteligência artificial está falando justamente sobre isso, sobre esse conhecimento global. Então aqui é um gráfico só para mostrar de forma muito simplificada que no passado nós tínhamos muito mais relações pessoais e nessas relações as informações eram transmitidas, né? E hoje não, hoje nós temos muito mais relações de pessoas com máquinas e menos relações entre pessoas, né? Então essa é uma realidade, independente se isso é positivo ou negativo, as pessoas hoje ficam muito mais presas numa máquina, presas ou se relacionando com máquinas do que relacionando uma pessoa com a outra, né? Tá? Eu também fiz uma linha do tempo do próprio IHGP. Como eu já falei, o IHGP trabalha muito com o acervo histórico de Piracicaba e dos piracicabanos, então eu fiz uma linha do tempo bem curta para explicar nesses últimos 50 anos o que mudou para o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Então, no passado, né, lá no início do IHGP, era muito comum os pesquisadores, os professores, os estudantes procurarem o IHGP para acessar a biblioteca, né, e a partir dos livros que lá estavam, né, as pessoas podiam ler os conteúdos, né, fazer fichamento, selecionar as fontes que queriam pesquisar, organizavam essas informações todas e a partir disso o conhecimento era gerado, né, os livros eram publicados ou as aulas eram organizadas. Então era uma realidade bem diferente do que a gente verifica hoje. Com o surgimento da internet as coisas mudaram um pouco, porque as pessoas começaram a deixar de usar o livro físico ou aquele conteúdo físico e começaram a usar um conteúdo digital. Então hoje é muito comum que pesquisadores e alunos e professores, eles entram no Google ou entram em outros serviços de acervo digital, fazem suas pesquisas, fazem seu levantamento bibliográfico, fazem fichamentos, organizam as informações e daí o conhecimento é organizado, pronto, as aulas são preparadas, os documentos e artigos são preparados, né? Então, o que está mudando realmente com a inteligência artificial, né? As pesquisas são realizadas em sistemas que utilizam inteligência artificial e o resultado é apresentado pronto. Então, de uma certa forma, o que os sistemas atuais estão mostrando é que os sistemas estão pulando algumas etapas que eram realizadas, né? Então, hoje nós já temos pessoas que não fazem mais leituras de acervos, não fazem mais fichamentos, não fazem mais aquele levantamento bibliográfico, eles usam inteligência artificial e já, através de algumas pesquisas, algumas perguntas, eles já recebem aquele resultado pronto. Então isso é uma mudança muito grande, independente se é positivo ou negativo, mas é isso que está acontecendo hoje, né? Os sistemas que estão surgindo, que utilizam inteligência artificial, eles estão pulando essas etapas que no passado eram importantes, hoje parece que não é tão importante assim. Então essa é uma grande mudança e que isso afeta totalmente o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, né? Mas para falar um pouquinho mais sobre o que é essa inteligência artificial, o que é que está acontecendo de novo realmente, né? Então eu peguei uma definição aqui do Google sobre inteligência artificial. E segundo o Google, é o campo da ciência preocupada com a criação de computadores e máquinas que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira que normalmente exigiria inteligência humana. Então eu marquei em vermelho aí exatamente o que está acontecendo, né? Os cientistas querem criar máquinas que possam raciocinar, aprender e atuar, né? Então esse é o grande objetivo e é claro que as coisas estão caminhando para frente. Nós não sabemos até onde isso vai dar, mas com certeza as coisas estão mudando, né? Como eu já falei para vocês aí, né? E como toda tecnologia, ela só se efetiva ou se consolida se ela tem benefícios, né? E aqui eu relacionei alguns deles, né? Então a inteligência artificial, ela se propõe aí
a automação de processos e atividades com muita facilidade, né? Ela se propõe também a reduzir o erro humano e eliminar uma série de atividades repetitivas, né? Então a inteligência artificial pode assumir essas atividades repetitivas e liberar o ser humano para desenvolver atividades às vezes mais importantes. Também se propõe a ser muito mais rápido e preciso nos resultados. E também, como toda tecnologia digital, ela estará disponível 24 horas por dia. E também tem uma grande capacidade de análise de dados, que é uma das propostas aí da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial ela já está sendo utilizada amplamente por todos nós, e às vezes nós nem sabemos onde, né? Então nós temos aí uma série de serviços, principalmente nas mídias sociais, aí, de identificação de imagens, e também em sistemas de segurança, né? E um início aí também, né, que é uma proposta muito interessante, aí, que é usar a inteligência artificial para analisar imagens de diagnóstico por imagem para gerar laudos de forma muito mais precisa e muito mais automatizada. A inteligência artificial já é utilizada hoje bastante na geração de imagens, de textos, filmes e músicas de forma automatizada. E também na tradução de textos e áudios. No setor de tecnologia de informação e comunicação também, os técnicos utilizam muito inteligência artificial para gerar códigos, para testar códigos, para melhorar códigos, para identificar erros de códigos, né? E também, como eu já falei, usar a inteligência artificial para analisar uma grande quantidade de dados, principalmente aqueles dados das mídias sociais. Aqui um exemplo, né, de um leitor de livros digitais, que é o Kindle, né? Aqui a notícia está dizendo que já há disponível no Kindle mais de 200 livros escritos usando o ChatGPT. O ChatGPT é o sistema de inteligência artificial mais popular atualmente, né? Então essa notícia é interessante, chama muita atenção e mais uma vez mostra que a inteligência artificial está sendo amplamente utilizada, ela emplacou e não tem mais volta, né? A questão é que é isso, que não tem mais volta. Então, o que realmente a gente pode esperar do futuro para o IHGP com relação à inteligência artificial? O que a gente pode esperar, né? Então, como eu já falei, o IHGP tem um papel muito importante aí, porque nos últimos anos trabalhou muito com a organização do acervo histórico de Piracicaba e dos piracicabanos. Então, o que a gente espera do futuro? O que a gente pode esperar, né? Que a gente precisa urgentemente digitalizar todo o acervo de Piracicaba e dos piracicabanos que nós temos atualmente. Nós sabemos que uma parte significativa dessa história ainda se encontra em meio físico, né? Então, como nós sabemos, muitas pessoas hoje já utilizam sistemas de inteligência artificial para fazer trabalhos acadêmicos, para escrever textos, para fazer uma série de livros e artigos, né? Nós sabemos que essas pessoas estão usando esses sistemas, né? E só que a gente sabe também que esses sistemas eles só trabalham com acervo digital. Então essas pessoas estão gerando conteúdos sem ter acesso a uma grande quantidade de acervo físico. Então é muito importante daqui para frente, né, que os membros do IHGP, que os próximos presidentes se preocupem muito e acelerem muito e ampliem esse trabalho de digitalização dos acervos, porque senão, nós já sabemos disso, né, acervo físico não tem utilidade nenhuma hoje mais, né? O importante é digitalizar e colocar isso de forma organizada na internet através de uma série de serviços, né? Então, basicamente era isso, essa grande mensagem que eu queria passar para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba pode acessar www.ihgp.org.br e também nós temos aí todas as mídias sociais disponíveis. Então aproveitem, acessem esse acervo digital e vamos para frente. Obrigado e até a próxima.